Olá, hoje o vídeo vai ser sobre calagem, explicar um pouco como funciona, quais são os seus benefícios e o que traz de bom para a lavoura e para o seu cultivo. Para que serve? A calagem tem como objetivo diminuir a acidez do solo, ou seja, aumentar o pH, e fornecer cálcio e magnésio para as plantas, variando de acordo com cada tipo de calcário que a gente vai ver de acordo com a necessidade do solo. É uma técnica utilizada no preparo do solo agrícola, em que materiais de calcário são adicionados ao solo para neutralizar sua acidez, aumentando assim sua produtividade e retorno financeiro. O que é calagem? Calagem, como já foi dito, é uma técnica utilizada no preparo do solo agrícola, em que materiais de calcário são adicionados ao solo para neutralizar a acidez. E a aplicação de calcário atua na acidez do solo e também no fornecimento de nutrientes, como cálcio e magnésio para as plantas. E é importante ressaltar que a verificação não só nutricional é fundamental para o preparo do solo para o plantio, como também é suma importância o pH do solo. Em solos com pH ácido, como é o caso de boa parte dos solos brasileiros, pode ocorrer a indisponibilidade de nutrientes para a cultura, causando retardo no seu desenvolvimento e até a queda de produção. Uma vez que os nutrientes precisam ser de determinadas condições fisioquímicas do solo para ficarem disponíveis para as plantas. Por isso, uma das mais importantes condições do solo é a sua acidez. Quanto maior for a acidez, menor é o valor do pH, enquanto o valor neutro do pH é igual a 7. Por outro lado, valores de pH acima de 7 referem-se à alcalinidade do solo, solos alcalinos. Portanto, a maioria das culturas se desenvolve melhor na faixa de pH situada entre 5,5 e 6,5, solos levemente ácidos. Um exemplo disso é o plantio de soja e cana-de-açúcar, que para o seu cultivo ideal seria entre 6,5 o valor do pH. Nesse sentido, para que o solo fique nessa faixa, muitas das vezes se faz necessária a correção do solo. Essa correção é chamada de calagem, que é realizada com a aplicação de calcário. Uma vez que a aplicação de calcário no terreno é capaz de reagir com o solo e diminuir sua acidez, e deixá-lo em condições mais adequadas para a realização do plantio. Quais os benefícios de se fazer a calagem? Além de corrigir o pH, ele diminui a acidez do solo, e a calagem fornece, como já foi dito, cálcio e magnésio para as plantas, e aumenta a CTC, que é a capacidade de troca catiônica, que melhora o aproveitamento dos nutrientes pelas plantas. Vantagem de se fazer a calagem do solo antes do plantio. Primeiro, o aumento da disponibilidade de cálcio e magnésio, como já foi dito, que são macronutrientes, elementos que são fundamentais para os crescimentos das raízes, com isso incrementando a absorção de água e dos nutrientes presentes no solo. Redução dos efeitos tóxicos do manganês e do alumínio, que afetam negativamente o enraizamento das plantas, sabendo já que o alumínio pode ser tóxico para as plantas, impedindo o crescimento, formando uma espécie de barreira química no solo. Terceiro, atua como fertilizante. Quarto, melhoria na característica física no solo. A calagem auxilia na diminuição da compactação do solo, assim auxiliando na formação de macro e microporos. Por fim, a calagem colabora com condições favoráveis para a manutenção e proliferação da microbiota benéfica do solo, assim também condições para a matéria orgânica. Como fazer uma calagem no solo? Para a realização da calagem, procedimento este estratégico para o plantio e que deve ser realizado com muita cautela, apenas quando realmente for necessário. Por isso, há necessidade de realizar uma análise química do solo. Nesse sentido, algumas etapas anteriores devem ser executadas até a aplicação efetiva do produto no solo, assim como o primeiro passo é o planejamento, pois a calagem é um procedimento que deve ser realizado cerca de 3 meses antes do plantio, 3 meses antes. Aí estão as seguintes etapas para se realizar uma calagem: amostragem do solo, encaminhamento para o laboratório, definição da dose de calcário, definição do tipo de calcário para sua calagem e, por fim, como realizar ela. A amostragem do solo. A coleta de amostragem para análise do solo deve ser representativa de toda a área. Isso é muito importante, pois você pode pegar uma análise do solo de um solo onde você encontre-se uma mancha de nutriente e acha que o solo está bem, mas este não representa toda a sua área. Por isso a necessidade de fazer uma amostra representativa. Para isso,
dentro de cada gleba deve-se realizar a extração de amostras simples através de caminhamento em zigue-zague. Amostras simples devem ter o mesmo volume de solo e coletadas na mesma profundidade, posteriormente homogeneizadas para a formação de uma amostra composta. A imagem abaixo a gente pode perceber a divisão em glebas e também como é realizado a amostragem em zigue-zague. Segundo passo, após ter realizado a amostragem, é necessário encaminhar para um laboratório. Após a homogeneização e a formação de amostra composta, essas devem ser embaladas em sacos plásticos para evitar a contaminação e identificadas corretamente em quais glebas elas participam, profundidade e tudo mais. A identificação das amostras deve conter os seguintes dados: data, local de coleta, responsável e encaminhada para o laboratório de confiança. Definição da dose de calcário. Logo depois, com o resultado da análise em mãos, é possível definir o tipo de calcário que será utilizado e se será com mais ou menos magnésio. A dose que será empregada deverá ser calculada em função da cultura que será implantada. Muito importante isso. Uma das formas de se classificar o calcário é pelo seu poder relativo de neutralização total, o PRNT. E dessa forma, quanto maior for o valor do PRNT, menor deve ser a quantidade necessária de calcário ser aplicado. Assim, em geral, os valores são distribuídos conforme os dados a seguir em função do tipo de calcário e seu PRNT. Os tipos são A, B, C e D e seus valores de PRNT respectivamente. Uma observação: quando a quantidade de calcário recomendada é elevada, exemplo, maior que 4 toneladas por hectare para solos argilosos ou maior que 2 toneladas por hectare para solos arenosos, recomenda-se o parcelamento de dose em pelo menos 2 aplicações, que assim vai minimizar o risco de supercalagem no solo. A classificação do calcário se dá pela sua composição química, principalmente pelos teores de óxido de cálcio e óxido de magnésio. Calcítico: mais cálcio acima de 40% e menos magnésio, que é até 5%. Magnesiano: cálcio entre 30% e 40% e magnésio entre 5% e 12%. Dolomítico: cálcio entre 25% e 30% e magnésio acima de 12%. E ainda pode ser utilizado o calcário filler, calcário que apresenta granulometria fina, indicado para plantio direto, pela sua rápida ação no solo. Como realizar a calagem? A princípio, a calagem deve ser realizada 3 meses antes do plantio, como já foi dito. O calcário deve ser incorporado uniformemente ao solo, até uma profundidade de 20 cm. Ele pode ser distribuído tanto manualmente, a lanço, ou com aração e gradagem, plantio convencional, como a gente pode ver na imagem abaixo. Recomendação de calagem. É importante salientar que o cálculo de calagem deve-se levar em conta os diferentes métodos aplicados para diversas regiões do país, bem como estar com o resultado da análise do solo em mãos, análise química do solo. Há várias formas de realizar o cálculo de calagem, mas os dois mais utilizados são a neutralização de alumínio e saturação por base. Se você quer que eu traga um vídeo explicando como funciona a neutralização de alumínio e também a saturação por base, o cálculo, como deve ser feito tudo certinho, deixe aí nos comentários que eu trago o vídeo mostrando. Obrigado pela sua atenção. Se você curtiu o vídeo, deixe o like, por favor, que isso ajuda na divulgação do conteúdo, e se inscreva no canal também se gostou. Muito obrigado pela atenção. Até breve.